Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Hammurabi, o primeiro grande código de leis da humanidade. Hammurabi, sexto rei da primeira dinastia da Babilônia. É uma das figuras mais marcantes da história da antiguidade, por ter sido responsável pela elaboração do que é considerado o primeiro grande código de leis escrito da humanidade. Governando aproximadamente entre 1792 e 1750, a Código Hammurabi viveu em um período em que as sociedades mesopotâmicas enfrentavam desafios relacionados à administração de territórios extensos, a diversidade de povos e a necessidade de estabelecer regras claras para a convivência social. Seu legado jurídico não apenas organizou a vida em seu reino, como também influenciou profundamente a forma como a humanidade passou a conceber justiça, autoridade e direito. A Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates, é frequentemente chamada de berço da civilização. Ali surgiram algumas das primeiras cidades, sistemas de escrita, práticas agrícolas avançadas e estruturas políticas complexas. Nesse contexto, a Babilônia destacou-se como um importante centro político e cultural. Quando Hammurabi ascendeu ao trono, seu reino ainda era relativamente pequeno, cercado por cidades-estado rivais. Por meio de estratégias militares, diplomacia e alianças, ele conseguiu expandir seu domínio e unificar grande parte da Mesopotâmia sob seu controle. No entanto, governar um território tão vasto e diverso exigia mais do que força militar. Era necessário criar mecanismos que garantissem a ordem social, resolvessem conflitos e legitimassem o poder do rei. Foi nesse cenário que surgiu o Código de Hammurabi, um conjunto de aproximadamente 282 leis, gravadas em uma estela de diorito, uma pedra dura e resistente simbolizando a permanência e autoridade das normas ali registradas. A estela do Código de Hammurabi é por si só um poderoso símbolo político e religioso. No topo da inscrição encontra-se uma representação do rei diante do deus Shamash, divindade associada à justiça e ao sol. Essa imagem reforça a ideia de que as leis, elas não eram apenas criações humanas, mas possuíam uma origem divina. Hammurabi apresenta Evesei como o escolhido dos deuses para levar justiça ao povo, proteger os fracos e punir os injustos. Dessa forma, o cumpria também uma função de legitimação do poder real. As leis do Código de Hammurabi abrangiam uma ampla variedade de aspectos da vida cotidiana. Havia normas relacionadas à propriedade, comércio, agricultura, família, trabalho, escravidão, contratos, herança e punições para crimes como roubo, agressão e homicídio. Essa abrangência demonstra a complexidade da sociedade babilônica e a preocupação em regular as relações sociais de maneira detalhada. Um dos princípios mais conhecidos associados ao Código de Hammurabi é a chamada Lei de Talião, expressa na famosa fórmula olho por olho, dente por dente. Esse princípio estabelecia que a punição deveria ser proporcional ao dano causado. Embora hoje possa parecer severo, na época representava um avanço importante, pois limitava a vingança pessoal e impedia punições excessivas. Ao estabelecer parâmetros claros, o código buscava reduzir conflitos e promover uma noção de justiça baseada na equivalência. Entretanto, o Código de Hammurabi não aplicava a justiça de forma igualitária a todos. As punições variavam de acordo com a posição social do indivíduo envolvido. A sociedade babilônica era dividida em classes, como homens livres, dependentes e escravos, e as leis refletiam essa hierarquia. Um mesmo crime podia receber punições diferentes dependendo do status social da vítima e do infrator. Esse aspecto revela que, embora avançado para sua época, o estava profundamente enraizado nas desigualdades sociais do mundo antigo. Mesmo assim, o Código de Hammurabi representou um marco fundamental na história do direito. Pela primeira vez, as leis estavam claramente registradas por escrito e expostas publicamente, permitindo que a população tivesse conhecimento das normas que regiam a sociedade. Isso limitava o arbítrio dos juízes e das autoridades locais, promovendo maior previsibilidade e estabilidade jurídica. Outro ponto relevante é que o código não se limitava a punir, ele também estabelecia direitos e deveres, regulava salários, responsabilidades profissionais e compensações por danos causados. Por exemplo, arquitetos podiam ser responsabilizados caso uma construção
desabasse, e médicos enfrentavam punições se causassem danos graves a seus pacientes. Essas disposições demonstram uma preocupação com a responsabilidade profissional e a proteção da comunidade. O impacto do Código de Hammurabi ultrapassou as fronteiras da Babilônia e o tempo de seu reinado. Embora não tenha sido o primeiro conjunto de leis da história, menos outros códigos mais antigos existiram, como o de Ur-Nammu, ele foi o mais completo e bem preservado. Por isso, tornou-se uma referência essencial para o estudo da evolução do direito. Ao longo dos séculos, estudiosos identificaram semelhanças entre o Código de Hammurabi e legislações posteriores, incluindo leis hebraicas presentes no Antigo Testamento. Essa influência sugere que os princípios jurídicos desenvolvidos na Mesopotâmia contribuíram para a formação de tradições legais em diferentes culturas. Hammurabi também se destacou como administrador e governante. Além do Código de Leis, promoveu obras públicas, como canais de irrigação, templos e fortificações, fundamentais para a economia agrícola da região. Seu governo buscava garantir prosperidade e estabilidade, reforçando a ideia de que o rei tinha a responsabilidade de cuidar do bem-estar de seu povo. A morte de Hammurabi marcou o início de um período de declínio para a Babilônia, mas seu legado permaneceu. O código continua a ser copiado, estudado e respeitado por gerações, consolidando a imagem de Hammurabi como um modelo de rei justo e sábio. Do ponto de vista histórico, o Código de Hammurabi oferece uma janela privilegiada para compreender a vida cotidiana, os valores e as estruturas sociais da Mesopotâmia antiga. Por meio de suas leis, é possível observar como aquela sociedade lidava com conflitos, trabalho, família e propriedade, revelando uma civilização altamente organizada. Na atualidade, Hammurabi é lembrado como um pioneiro do direito. Seu código simboliza o esforço humano de transformar a justiça em um sistema racional, público e relativamente previsível. Embora distante dos ideais modernos de igualdade e direitos humanos, ele representou um passo fundamental na construção das bases jurídicas que sustentam as sociedades contemporâneas. Assim, Hammurabi e seu código de leis ocupam um lugar central na história da humanidade. Ao registrar normas, estabelecer punições proporcionais e associar a justiça à autoridade legítima, o rei da Babilônia deixou um legado duradouro. Seu trabalho demonstra que a busca por ordem, justiça e equilíbrio social acompanha a humanidade desde suas primeiras civilizações, tornando o CEP-D-SINDE um dos pilares fundamentais da história do direito. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.